Olá, amigo Tailgater. No podcast dessa semana, já tínhamos uma programação de falar sobre o Super Bowl. Felizmente recebemos a triste notícia da morte de Kobe Bryant e alguns minutos antes da gravação a gente cogitou de falar sobre Kobe e fazer um podcast em homenagem a ele. Quebrar nossa programação, que não seria nada nesse momento. Mas, infelizmente, acho que dá para perceber um pouco ainda por mim. É, eu até me culpo nisso, não foi possível, não consegui. Não consegui gravar um podcast falando só sobre Kobe, né? Um grande ídolo para mim. Se alguns acompanharam a coluna que a gente soltou na segunda-feira, acho que pode entender um pouco do que eu sinto e talvez até porque eu não consegui falar muitas palavras e não conseguiria tocar um podcast sobre o Kobe. Não ia seguir exatamente o que a gente espera. E ainda nisso, como bem lembrado pelo André Kfouri em suas redes sociais, a gente fala muito do Kobe, nosso ídolo, a morte de um ídolo esportivo, mas a gente às vezes esquece até que junto com isso uma criança teve sua vida brutalmente interrompida. É, é muito triste perder pessoas, perder ídolos, mas uma criança ter sua vida interrompida eu acho que é muito forte. Então, peço desculpas. A intenção era fazer sobre Kobe. Eu acho que todo mundo merecia. O Kobe merecia ser só o nosso centro das atenções. Mas fomos fracos. Eu, principalmente, e não consegui falar sobre ele. É isso. Seguimos com a programação. Tentei puxar um pouco do que Rômulo Mendonça e Ari Aguiar tanto falaram nas transmissões deles ontem, de que se temos que seguir, é muito difícil, mas temos que seguir. Então, descanse em paz, Kobe Bryant. Muita força à família. Descanse em paz também, Gigi, Gianna Bryant. E, e é isso. Vamos tocar pro podcast. E dentro de 2 semanas tentaremos voltar com o podcast para homenagear de forma correta e da forma como ele merece. Então é isso. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tailgate Zone. Se você está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente. E ao meu lado, fala Dodô, meu querido. Fala, meu querido, beleza? Eu sou o Dodô. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Tailgate e hoje tem informação pesada. É, é acabou doendo, doloroso começar dessa forma, né? Que arrasou nosso domingo. É difícil falar sobre isso, mas. Cara, a gente. Recente a notícia de que um dos grandes nomes da NBA, Kobe Bryant, veio a falecer no acidente de helicóptero. Essa notícia é recente, a gente está gravando o podcast durante a cobertura, né? Só para dizer que é triste, a gente começou a gravar enquanto tudo isso aqui está acontecendo, então É duro. é duro. Se você não curte NBA, mas você deve conhecer Michael Jordan, então Kobe Bryant é o Michael Jordan dessa geração. Para quem não viu o Michael jogar, então ele é icônico, é gigante. O podcast vai ao ar, todo mundo já vai ter mais informação, com mais veracidade possível. Então é só dizer que a gente espera que ele esteja num lugar melhor agora e que E força pra família, né? força pra família, orações pra família e que o esporte continua, né? Infelizmente ele não está mais aqui, mas o esporte continua, a vida continua e vamos lá. Segue. A NBA, inclusive, decidiu por continuar com os jogos de hoje. Não vai cancelar a rodada, que eu acho pesado demais. Se você ver as imagens que estão rodando por Twitter de jogadores
que alguns não conseguiram nem se conter em quadra. Tá pesado, né? Bem pesado. Foi bonito agora no começo entre Raptors e Spurs, que tanto o Raptors quanto os Spurs, os dois deixaram correr os 24 segundos de bola, não atacaram em homenagem ao Kobe. Foi bem bonito. Eu prefiro até que a gente saia já um pouco disso. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. A frase do André Fury é bem verdade, né? Pra mim, então, é um símbolo absurdo, né? De que o Kobe é o Jordan, pra quem não viu o Jordan. Eu, inclusive, hoje estou com a jersey dele. Belíssima camisa jersey dos Lakers. E, cara, eu acho que tudo começou por ele. Pra mim, o basquete começou por ele, então é um obrigado e um descanso em paz, né? Vamos lá. A comoção é tanta que o Clay até esqueceu de dar o recado inicial. Sendo assim, deixa comigo essa bagaça. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone tudo junto, no Facebook e no Instagram, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Também não esqueçam de acompanhar o nosso site, pois sempre tem coisa boa sendo publicada. Aliás, na segunda-feira saiu um texto em homenagem ao Kobe Bryant. Agora toca pra vinheta. Yeah! Yeah! Gotta get their fast shot! There it is! Field! Don't cross the hash. Yeah! Bom, eu pensei no seguinte. Seria muito interessante a gente ficar falando aqui dos dois times e tal, mas eu acho que vai ser um negócio mais legal porque a galera gosta de embate. É isso aí. Gosta de combate, gosta de treta, gosta de confusão. Gosta de Confusionamentos. conflito, porque conflito é almoço de domingo, em família. Almoço de domingo. Né? Então, vamos falar de Super Bowl de uma forma diferente. Ó, vamos começar. Você eu defendi Isso. os 49ers como campeões. A gente inclusive, todo mundo escolheu o meu time pra vencer, que era o Saints. Até você me falou, você não acredita no teu time? Eu acredito, óbvio, vou torcer sempre. Mas a minha visão estratégica do negócio, ela me levava a crer que teríamos problemas. Eu, como torcedor do Saints. Eu, como apreciador do esporte, eu via nos 49ers, além daquela famosa sorte de vencedor, sorte de campeão. Ainda mais aquele jogo contra o Saints. Exatamente. Mas não só isso, mas aquela sorte de vencedor que a gente costuma ver no soccer. Em qualquer esporte, os Nationals também nessa World Series. Tiveram. Enfim, eu imaginei que fosse acontecer uma coisa nesse sentido, que eles fossem passar e ir muito mais além. Não tanto por conta do Garoppolo. Não sei se, na minha visão, um quarterback um pouco mais preciso ali ia levar o time. O time ia dar mais medo do que dá hoje. Mas eu ainda acredito que eles vão se sagrar campeões do Super Bowl. Então, e aí nessa, o que a gente acabou fazendo? Você defenderá o título por São Francisco e eu defenderei o título por Kansas City. Vamos lá. Acho justo, né? Vamos lá. Então a gente podia começar um pouquinho falando da temporada de cada um, que foi a temporada de cada um, né? Kansas, bom, falando do meu lado, então Kansas teve uma temporada meio que de altos e baixos, e isso passou muito pelo Mahomes. Sim. Ter se lesionado. Bom, ele se machucou contra os Colts, mas ele continuou na partida. E na partida depois de Monday Night contra Denver. Contra Denver. Lá em Denver. Foi isso, né? Lá no Colorado, ele se machuca e aí ele fica fora por 3 semanas. Então, o Mahomes ficou um pouco esquecido durante a temporada, né? Pararam de falar um pouco dele. E assim, cara, só porque ele faz 200 jardas aéreas, não significa que ele foi mal, né? Exatamente. É que a gente ficou mal acostumado com o Mahomes. Exatamente. Mas, bom, a pós-temporada dele já disse por si só, né? Foi uma puta de uma virada contra os Texans. Então, ele, como tem criança que não dá pra falar isso, mas ele tirou, botou na mesa e falou assim, cara, vou levar esse time aqui pra ganhar, tá ok? Eu aqui. E ele, até agora, números impecáveis na pós-temporada. Né? Sim. Igualando marcas de Joey Montana em questões de jardas corridas e passes lançados para touchdown. Então, assim, fantástico. Uma temporada regular de altas e baixas do time. Uma defesa que melhorou comparado ao ano passado. Exatamente. E o Andy Reid, que finalmente não perdeu em casa nos playoffs.
Finalmente. Então, assim, Bem colocado. eu acredito muito nesse time de Kansas e todo mundo está esquecendo de Mahomes. Mahomes e a mágica dele. Ele é monstruoso. São Francisco também a gente teve uma temporada, a gente pode dizer que tranquila é um tanto quanto absurdo, mas tiveram inclusive lesões, principalmente nos running backs de São Francisco, o que no começo me levou a crer que ia ter uma queda, porque é muito explorado, né? O Breeder é muito explorado, e aí houve diversas trocas até o Monster entrar e provar que o lugar é dele, mas conforme isso foi acontecendo, a gente tinha lá uma sensação de que o time ia decair muito, mas não aconteceu. Essas mudanças de running backs, elas foram até benéficas, né? O time mudou um pouco a dinâmica. Apesar de você imaginar que a função de correr é muito parecida para todo mundo, mas cada um tem um estilo diferente. E o Mostert tem feito um trabalho incrível, né, no ataque de São Francisco. Também temos o Kiro, que, cara, um tight end também espetacular, né? Que vem jogando muito bem, vem produzindo muito. Que homem. Que homem, né? O cara dispensa qualquer comentário. Tivemos o Emmanuel Sanders chegando também no ataque de São Francisco, que também deu uma sobrevida para as jogadas aéreas. Foi uma arma que o Garoppolo passou a ter. Então, é outro ponto positivo desse ataque. Na temporada regular, cara, pouquíssimos tropeços ali. Um jogo que eu achei muito interessante foi contra Seattle, que acabou levando pro overtime, que era um jogo crucial. Acabou perdendo, enfim, mas foi um jogo que provou muitas coisas. Inclusive pro torcedor de São Francisco, Pra mim, foi um dos melhores jogos da temporada. foi maravilhoso, assim. Então, assim, por mais que tenha perdido, se você avaliar tecnicamente o jogo, São Francisco provou que poderia produzir mais. E aí, de novo, né? Eu falei do Garoppolo, ele poderia ser um quarterback um pouquinho mais preciso, mas ainda assim, ele é... Cara, o time chegou ao Super Bowl com ele e teve atuações que foram ótimas, né? Venceram o Green Bay correndo muito na pós-temporada, isso é fato. Mas enfim, eu acho que São Francisco tem um jogo corrido muito bom. O front seven de São Francisco também é ótimo. A gente pode considerar que o ataque deles é muito bom. A defesa é muito boa também. Vai oferecer um risco para os Chiefs. E eu acredito muito que esse equilíbrio, né, tanto da defesa quanto do ataque, para forçar o ataque dos Chiefs a cometer erros. E também acredito muito que a defesa de Kansas vai ter que trabalhar muito para conseguir segurar esse time. Principalmente porque o jogo corrido é muito, muito forte. E a linha ofensiva também, ela protege muito bem o Garoppolo. Então vai ser um jogo bem interessante de se assistir. E eu continuo acreditando que os 49ers vão vencer, até por conta do equilíbrio. Ter sorte faz parte, eu acho, né? Sorte e não fatores externos que colaborem com o resultado. Mas eu ainda acredito que os 49ers vão levar essa por conta do contexto todo, do equilíbrio, um pouquinho de sorte que eles vêm tendo nos últimos jogos e por conta da linha ofensiva ser muito boa e o jogo corrido ser muito efetivo. Só uma correção, eu falei que foi num jogo de Monday Night, foi um jogo de Thursday Night contra os Broncos. Isso. O Mahomes saiu e mesmo assim quem assumiu como quarterback foi o Matt Moore e Exato. ele mandou bem. Foi 30-6 o jogo. Bem lembrado. Só pra corrigir uma pequena besteira que falei. Você falou sobre o jogo corrido e realmente é um fator que vai impactar muito, até porque a defesa de Kansas não foi uma das melhores se contém no jogo corrido. Exato. Dito e feito o jogo contra os Colts mesmo. Eles sofreram para conter o jogo corrido dos Colts. E assim, eles podem sofrer novamente com o jogo de São Francisco. Mas, entretudo, contanto, porém, quanto o Mahomes vai ditar o ritmo do jogo, vai ficar com a bola, e o quanto a defesa de Kansas não vai dar aquele boom assim agora chegando no Super Bowl, né? Qual foi? Cara, Kansas tá há muito tempo sem ir pro Super Bowl. E Exato. é a hora dos caras, é agora, né? Era pra ter sido ano passado. Não fosse aquela barbaridade de regra de prorrogação que não permitiu o Mahomes entrar mais uma vez em campo. Exato. Mas, cara, eu acho o ataque de Kansas
A gente tá falando pouco disso esse ano pela lesão do Mahomes e Esqueceu dele, né? por ter esquecido dele. Mas esse ataque deles é poderosíssimo. Não que o de São Francisco não seja. Mas se você for comparar peça por peça, Exato. eu acho o ataque de Kansas muito mais completo. Tem muito mais recursos, sim, de fato, mas tem um nome que eu vou dizer pro senhor e o senhor vai pensar melhor. Só o sobrenome vou dizer. Bolsa. Não, mas aí... tá bom. A defesa de São Francisco... Era uma piadota só. A defesa de São Francisco é muito melhor que a de Kansas? Eu acho. Sim. Eu acho que isso não tem o que falar. Fato. Só que a gente tá esquecendo do fator Mahomes, cara. Sim. Mahomes é um quarterback muito melhor que o Garoppolo. Sim, Não é muito, mas de longe. muito melhor. Mas de longe. Tudo bem que, assim, Shanahan conseguiu provar que ele não precisa do Garoppolo lançando muita bola. Sim. O jogo contra Green Bay, eles Provou amassaram isso. o Green Bay. Provou Amassaram. isso. E pra mim foi um negócio que a gente falou depois do jogo, que eu falei assim, bom, sem o Saints agora, é capaz os 49ers nem passarem pro Green Bay, porque apesar de ser o pior time 13-3 na história da NFL, ele tem aquele quesinho que ele pode ser campeão dessa bagaça. Tem aquela coisinha ali. Entendeu? Exato. E só que eles amassaram o Green Bay. Uhum. Aaron Rodgers não teve tempo e o Aaron Rodgers é um quarterback fantástico. Exato. Então, assim, poderia se repetir isso para o Mahomes. Mas, cara, eu acho que é diferente a pegada. É muito mais coeso e Andy Reid, cara. Andy Reid sim. é um técnico a ser muito respeitado. Nesse ponto eu concordo, mas eu acho que eles vão ter que... Foi uma coisa que no Green Bay pecou um pouquinho, foi não observar a forma como a defesa de São Francisco atuava com a blitz. Eles liberam o Bolsa de uma forma que você é obrigado a olhar para ele especificamente com mais carinho. Eu acho que, para, de novo, voltar para a discussão de a gente proteger os nossos queridíssimos vencedores, eu acredito muito que o Bolsa ele vai ser crucial nesse jogo. Para Kansas ter uma vantagem, eles vão ter que olhar com muito carinho para isso, para essa movimentação, inclusive dele. E de novo, voltando para a dinâmica de a gente defender quem vai vencer, eu concordo com você, é o ponto forte, mas também é o ponto fraco de Kansas garantir o Mahomes apenas. Obviamente que o time tem diversas formas de vencer o jogo, mas entendendo que a defesa de São Francisco tem como explorar esse ataque ao quarterback que é muito efetivo, né, que foi muito efetivo a temporada toda, eles têm que manter o Mahomes muito mais protegido. E isso vai ser um fator, que eu acho que pra mim, decisivo. Talvez seja o que garanta a vitória dos 49ers, muito por conta de o Mahomes ser um cara espetacular, ele já provou isso N vezes, mas eu não sei o quanto ele aguenta tomar o Bolsa o tempo todo na cabeça. Eu acho que toda vez que ele escapar, ele chega de uma forma não tão amigável ali. Não, a defesa, eu vou voltar a falar o que ele tinha falado. A defesa de São Francisco realmente é um bicho assustador. Tem sido a temporada inteira. É um negócio muito pesado e o Bolsa deu aquele improvement que precisava nessa defesa. De um cara que... Como foi, sei lá, tem vários linebackers no universo aí que eram caras que só de olhar pra aquele cara especificamente, a galera tremia. Aliás, o Bolsa, o Nick, muito melhor que o Joe, irmão dele. De longe, né? De longe. Tá muito melhor. Tá muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E teve até uma entrevista do Garoppolo na final de conferência, se eu não me engano, falando que ele não trocaria a temporada por estar saudável, porque draftar o Bolsa foi muito importante pro time que é hoje. Muito, mas muito. Né? E muito se falava também do Bolsa na época sobre ser um cara que não era agregador, que ele ia criar problemas em vestiários. Exato. Parece que também não foi bem isso. Não foi bem isso. Passou a temporada ileso e jogando muito, assim, muito agressivo. Cara, chegando em todas e, cara, foi isso. Então, na minha defesa, de novo, a defesa de São Francisco, fator decisivo do jogo corrido, que vai ser muito explorado de novo, e Nick Bosa. Assim, tudo faz muito sentido. Faz muito sentido, tudo... Mas, cara, eu ainda fico na mágica. Eu volto pra mágica do Mahomes. Vai ter. A gente tá esquecendo disso e eu acho que grandes quarterbacks, quem bate no peito, o cara que lidera, o cara que leva, o cara ganha Super Bowl. Ganha Super Bowl. O quarterback ganha Super Bowl. O cara que tem culhão ganha Super Bowl. Super Bowl. Tá? A gente pode falar o quê? Vamos falar de Eli Manning, inclusive. Então, eu ia falar agora de Eli Manning, mas vamos falar de Eli Manning, então.
Se for nesse A sentido... discussão essa semana, depois que ele anunciou a aposentadoria, foi se ele era o Hall of Famer ou não. Isso, Claro que ele é. E outra, é porque ele tem culhão, cara. Chegou na Teve, hora, teve. ele bateu lá o Brady e, cara, E foi. ó, tapa na cara Você e pode foi. falar assim, ó, você pode pegar o jogo inteiro e falar assim, ele foi mediano. Foi, mas ganhou. E pra mim o Mahomes é Ganhou. esse cara. É o cara que vai bater no peito e que vai levar o E time. que é diferente do Cara, Laimene. olha o que foi aquele jogo contra os Texans. Uhum. Foi bizonho aquele jogo. Ele levou o time. Exato. Ele levou o time. Tudo bem, o ataque terrestre de Kansas é fraco. Sim. Hoje é fraco. Você pegar pra ver as estatísticas da temporada, não chegou, cara, quase, vai 99,9 jardas Sim. por jogo. Sim. Cara, não bateu, tá bom, 0,1, mas não bateu a 100 jardas por jogo. É fraco, o ataque terrestre Sim, é fraco. sim, de fato. Precisa melhorar muito isso e ataque terrestre em pós-temporada dita muito onde o time vai chegar. Exato. Só que não dá pra esquecer a mágica desse moleque, que esse moleque faz, cara. Não É. dá. E assim, beleza. Bolsa. Cara, Andy Reid com certeza tá essa semana aí de descanso pensando em milhões de opções como ele vai neutralizar Bolsa, o que ele vai fazer. Ele precisa disso. O que ele vai fazer pra confundir os corners de São Francisco? Exato. Porque também a gente esqueceu de falar de Richard Sherman até agora. É isso. Que também é um Ele- baita, ainda ele é não um é. baita de um cornerback na liga. Ele não. Todo mundo reclama que ele não sai da esquerda. É isso. Todo mundo reclama disso. Mas você lança a bola na esquerda? Não vai lançar. Você não vai lançar. Você vai forçar a bola ali? Não vai. Não vai. Ah, ele só joga ali, Vai lançar a bola, ele não vai. Você vai forçar a bola pra direita? Pode acontecer. Se eles forçarem... Cara, vai ser um xadrez. Pra mim vai ser um xadrez. O Reid, com certeza ele vai observar isso, porque é o ponto forte, e são vários. Pra mim, a gente pode falar que os 49ers não são tudo isso, etc. Pra mim, são no contexto estratégico, porque eles têm várias peças e você não pode considerar contra São Francisco só o ataque. Assim, vou neutralizar o ataque, jogo terrestre, ok. Porque a defesa vai forçar turnover e isso é um risco tão grande quanto você não marcar a zona correta, por exemplo. Não, isso eu concordo perfeitamente, até porque eu já mudei minha visão do que eu tinha de São Francisco. Sim. Eu mudei muito, pra mim é um time muito bom. Eu não gosto, não me atrai o Garoppolo. O Garoppolo é um cara, mas tudo bem. É arroz e Ele feijão. Exato, é o arroz e feijão. É assim, ó, imagina assim, ó. Ele é o cara que, falando assim, se você tivesse que escolher entre um quarterback que joga bem e perde, ou um cara que é irregular pra caramba, mas consegue ganhar. É isso. Cara, você vai É escolher o óbvio. cara irregular Você que quer vai ser ganhar. campeão, cara. É isso. Você quer ser campeão, você quer ganhar todos os Campeão. jogos. Beleza, então dane-se a minha crítica ao Garoppolo achar que ele é inconsistente. Porque Mas se é o isso, time eu tá concordo, ganhando, foi o que eu falei. se o Shanahan faz esse time ganhar, Uhum. dane-se o Garoppolo. Exato. Só que eu acho que chega em momentos de decisão, tem que ter alguém pra bater no peito e levar e falar, nós vamos ganhar essa bagaça e liderar. Eu não consigo ver ele como um líder. É isso. Dentro Eu tenho um exemplo claro disso, que é do Kirk Cousins contra o Saints agora, na pós-temporada. Puta vida. Então, ele jogou, pra mim, ele não jogou um partidão. Teve momentos específicos que precisou dele e ele não falhou. E ele não amarelou como Ele ele não costuma amarelou. fazer. Então, o Mahomes, ele vai ser, pra mim, ele vai ser constante a partida toda. Esse vai ser o risco de São Francisco. É neutralizar a constância do Mahomes. Esse vai ser um problema. Mas se o Garoppolo for exigido em algum momento e ele corresponder, vai ser Tá igual. vai ficar pau a pau. Uhum. Vai ficar pau a pau ali no contexto da estratégia, do que o time pode produzir. Então vai ser um negócio maluco, assim. Vai ser bem maluco mesmo. Pra mim, o segredo tá. A primeira coisa é conter pass rusher. Conter Bolsa. Cara, e eu falei, a gente tá falando só de Bolsa. E tem Bolsa, Richard Sherman, de Ford, o sim. Greenlaw, que tá aparecendo agora pra Sim, caramba. sim. Meu, é muito nego bom, cara. Sim. É que eles vão ter que forçar o Mahomes. Eles vão ter que pressionar o Mahomes o tempo todo. Mas E aí entra a mágica do aí Mahomes, entra a que ele mágica. foge, que ele vai pra cá, vai pra ter que lá, vai ter que ter isso. corre, não sei o que. Cara, Vai ter isso. assim, se o Andy Reid conseguir neutralizar, conseguir dar um tempinho pro Mahomes, ele vai dissecar a defesa vai de São dissecar. Francisco. O Vai Drew Brees dissecar. fez isso. O Drew Brees jogou muito bem contra a defesa Sim. de Vai São dissecar. Francisco. Muito bem. Concordo. O Russell Wilson ganhou dessa defesa, tipo, jogando muito bem também. Foi um jogão, inclusive, né? Foi um jogão. Nossa, eu repito, pra Foi um mim jogão. foi o melhor jogo da temporada. Jogão, foi monstruoso. A minha, pra tentar fechar, pontos fortes que eu acho que valem a pena ser ressaltados dos 49ers. Defesa, front seven. Nick Bosa tem que falar dele porque é o segredo, é a chave tanto pra Kansas conseguir
produzir, quanto pro San Francisco conseguir pressionar bem o Mahomes, que é o segredo também, pra conseguir segurar. E nem só. E a defesa? Mas assim, não só segurar o Mahomes, mas segurar o próprio jogo terrestre Isso. de Kansas. É isso. Ele também tem uma função importantíssima Tem que forçar, ele tem que forçar isso. E a gente, é isso. no jogo Ah, contra os sim, Vikings, sim, você verdade, pega verdade. vários lances dele, contendo Verdade. o jogo corrido, Ido. contendo o Dalvin Cook. Com bom posicionamento. Com um ótimo posicionamento Tava- e muito rápido, Exato. muito ágil. Observando os furos, segurando ele na... Cara, ele é uma peça fundamental. Então, pra mim, esses 3 fatores aí. Eu não menciono muito o Garoppolo, ele pode derreter a minha língua no ácido, jogando um partidaço, lançando bola igual um maluco. Não, Ou com lançando, certeza. ou lançando poucas bolas, mas com uma extrema precisão. Pode acontecer, mas eu acho que os 49ers vencem por conta do jogo de xadrez. Tá, pra mim, assim, segredo de Kansas. Tem que conseguir, de alguma forma, estabelecer jogo corrido. Coisa que não conseguiu muito bem Sim. até agora. Vai conseguir no Super Bowl? Não sei. sei. Quem esperava aquele Nada. do Seahawks contra os Broncos no 48? Nada. Sabe? A gente nunca sabe o que vai acontecer. É uma caixinha de Nada. surpresa. Estabeleceu o jogo corrido. O Mahomes conseguiu achar recebedor. Ele disseca essa defesa, mas lindamente. Vai acontecer. Lindamente. Então, assim, a mágica do Mahomes. Tá todo mundo esquecendo de Mahomes. Eu vou bater na tecla de Mahomes toda hora. A galera esqueceu dele por causa da lesão. Mas esse time, eu acho um time mais consistente que o ano passado. Sim. É um time que ano Sim. passado perdeu pro campeão, perdeu pro Brady, perdeu pros Patriots. E o Bird jogando bem, E né? já era um time azeitado, com uma defesa questionável. Esse ano a defesa é muito melhor. Sim. Muito melhor. Tem o Frank Clark ali também, que jogou muito essa temporada. Uhum. Se lesionou também algum tempo. A gente esquece essas coisas. Teve muita lesão, Kansas. Teve. Isso é fato. E é um time muito azeitado e é um time que tem Andy Reid e eu gosto muito do Leôncio, cara. Parece Ele Leôncio, tem, não parece? nossa, mas é muito, a gente sempre fala isso aí. Sempre foi Leôncio. E assim, estabeleceu o jogo corrido. O Mahomes conseguiu trabalhar, ou então, Mahomes conseguiu trabalhar, conseguiu dissecar, bicho. Quanto Vai ser tempo difícil. ele segurar a bola e não deixar Isso é difícil. passar pro jogo corrido É, de São Francisco dominar a partida, exato. cara, é Kansas. Vai ser, controlar o relógio vai ser um fator extremamente decisivo. A gente fala, eu preciso falar uma coisa também, a gente tá aqui falando um monte de coisa, mas a gente sempre dá palpite errado. Então pode ser que não aconteça nada que a gente falou. O bem mais provável. engraçado é que assim, até agora, sua defesa pra São Francisco tá muito mais embasada que a minha, que tá só em cima do Mahomes. Mas ele é o cara, mas ele é o cara. Realmente, Ele é é o a cara. cara dessa Ele é o cara. franquia e é o cara que muda É. o jogo. Porque não tem como falar É. do Kansas nesses playoffs sem passar pelo Mahomes. Ele executou as 2 viradas, até contra a Tennessee. Foi virada. A corrida do Mahomes. Sim, foi sim. aquilo? Não, é bizarro. Então, assim, ele pode é a conduzir. figura da franquia. Ele é o cara, é o próximo a ganhar 40 milhões de dólares por temporada. Nada. O moleque é absurdo. Ele é bom. Então, assim, minha tese vai se basear sempre nele? Vai, porque, cara, não tem como. Não tem como falar de Kansas sem Ele passar é o por ele talento, nesse playoffs. Ele é o talento, né? Ele é o talento. Tem que esquecer a. Cara, Muda tudo agora. foi muita lesão. O Travis ele se Kelce pode machucou. jogar muito agora, ele pode aparecer, pode bloquear, pode fazer o diabo lá. A questão do embasamento vai longe aí, porque cara, o Mahomes ele é o talento puro, né? Ele nasceu pra fazer isso, então ele pode mudar o jogo, sem dúvida nenhuma. Ele pode, sei lá, ninguém pode esperar que ele corra, ele faz uma corrida, outra corrida absurda. Então é um jogo, pra mim, é uma final espetacular, assim. Ela é uma das que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ter visto 49ers e Ravens. Não rolou, que era o meu palpite principal. Sim, Eu chutei todas as chaves ali, mais ou menos. Mas eu esperava que fosse 49ers e Ravens na final pra ver aquela maluquice toda que ia ser todo mundo correndo pra cima e pra baixo. Não rolou, mas também é uma final espetacular. Pra ver o Seria a Mahomes- reedição lá do Super Bowl que aconteceu em fevereiro de 2013. E seria monstruoso. Eu gostaria muito de uma dessa. Ia ser um E seria mais engraçado né, se fosse esse Super Bowl, Ravens e 49ers, e terminasse de um jeito contrário. Com erro de arbitragem a favor dos 49ers. Nossa! Aí seria tipo aquele plot twist maravilhoso, né? Mas é isso, a gente não defendeu nada, só falou um monte, Não, você monte de defendeu número aqui. muito bem os 49ers. Mas o que é engraçado também de adicionar como ponto desses 2 times é que assim, são ataques, se for ver, são ataques muito parecidos. Sim. Tudo bem que 49ers bem baseado num ataque terrestre, Uhum, criando play actions pro Garópolo. uhum.
Enquanto o ataque de Kansas é muito fixo no ataque aéreo. Exato. Né? Uhum. Então a gente tem uma média de 383 jardas por partidas para Kansas e 375 jardas por partida para São Francisco, né? Uhum. No ataque de cada um. Exato. Então são ataques parecidos em quantidade de jardas produzidas por jogo. Exato. As defesas que são discrepantes, Que foge muito, que muito foge diferente. bastante, que é a diferença entre as duas. A questão é qual defesa vai dominar no Super Bowl. Eu acho que é bem isso. É isso. É isso. Vai ser isso. Vai ser, cara, eu, de novo, eu acho que vai ser um jogo com É difícil muitos defender Kansas, pontos. viu? Tudo bem, é que eu gosto muito. É que assim, eu acredito muito nisso, mas é difícil defender, porque, tipo, tudo o que você falou realmente é o que tá muito a favor de São Francisco ser campeão Exato, esse ano. exato. E isso, eu comecei a perceber isso muito no começo. Sim, sim. Vendo os jogos no comecinho, Sim, isso que é engraçado que a gente comentou. de ver, quando eu começo a observar os jogos, e ainda os times em construção não, mas ainda começando, se ajustando, você já via que mesmo com erros, ainda era uma coisa muito já ciente do que ia fazer, pra onde ia, como que ia fazer. Então por isso que eu comecei já desde o comecinho, e falando pra você desde o início, que eu apostava muito nisso, de os 49ers chegaram muito longe, e agora, depois que a gente começou aquele lance de apostar quem ia ser campeão, de apostar nos 49ers, justamente porque eu imaginava que eles iam manter uma constância interessante, principalmente na defesa, ao longo da temporada. E foi o que se manteve. Uma defesa muito coerente e tendo um plano de jogo muito bom. Que o Nick Bosa aparecendo, principalmente ele, em jogos cruciais, onde era preciso manter o quarterback na casinha. Ele cutucou o Russell Wilson várias vezes em rede social, falando que ia ser simples segurar e tal. Então é um cara que, além de ser muito bom, ele inflama todo mundo pra ir junto, né? E foi isso que eu vi. Bato na tecla dele, mas tem o Sherman, enfim, tem... E eu tô falando dele especificamente porque ele pode ser muito crucial pra segurar o Mahomes. E eu tô falando isso milhões de vezes porque eu acho que é uma chave. É jogo de defesa, por isso que eu pontuei muito a defesa do São Francisco. Porque eu acho que é muito consistente, tem coerência no que eles fazem. Jogo de defesa para São Francisco e um jogo de ataque para Kansas. É isso. Tá. O resumo é isso. Uhum. Pra mim é isso. Eles vão forçar muito isso, e eles vão precisar do Garoppolo em alguns momentos, e ele vai ter que ser exigido, de fato. Talvez Será? poucos. Aí que tá também, Então, será? será? Vai precisar? Eu não sei. Eu acho Não que sei. não precise, talvez, Talvez não como eles precise. fizeram com o Green Bay. É. Só que aí, se exigir do Garoppolo, é aí É. que tá... Eu acho que é aí que fica o problema. É. E aí eu acho que é o momento que Kansas leva vantagem Pode ser. anos-luz. Vantagem de quarterback não se discute. Eu acho que equipe, contexto todo, o jogo de xadrez em si, 49ers tem uma vantagem absurda, pra mim, pelo menos. O jogo contra Green Bay também disse muita coisa pra mim. Mostrou muita coisa. E o time tirou o pé no intervalo. Foi nítido. Tirou o pé no intervalo, cozinhou o Green Bay, sem forçar ninguém, sem precisar de fazer pontos, sem precisar controlar o relógio o tempo todo. Então, vai ser assim, em resumo, vai ser um jogão. Mas eu acho que vai ser um dos melhores Super Bowls aí dos últimos tempos. Pra mim, o melhor que eu vi até hoje é Steelers e Cardinals, aquele Super Bowl lá É maravilhoso. monstruoso, gigante. Mas eu acho que esse tem pra ser um Super Gigante. Bowl de terno. Vai ser Terno. bonito. Eu acho que esse Super Bowl tem Tem tudo pra ter quê tudo. de- Tem tudo pra ter tudo. E a gente pode ainda ver, tipo, duas gerações falando em técnicos. A gente pode ver o Shanahan, Exato. que tá monstruoso no comando dos 49ers, Aham. e o Andy Reid, que pra mim é um dos melhores técnicos também que eu já vi. Cara, o que ele fez com o que ele fez com o Kansas City também, cara, teve uma Holmes e uma joia, cara, então encaixou e ele montou um time extremamente competitivo. E é por isso que vale a pena mencionar os dois, porque eles vão ser relevantes no jogo também, né? A estratégia vai ser exigida do início ao fim ali. Vamos lá, né? É isso. Dodô, dicas. Vamos Bora? para as dicas. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, ainda falando em acontecimentos dessa semana, que a gente até já citei no meio das questões do Super Bowl, Eli Manning se aposentou, Exatamente. ficamos chateados com isso. É um exemplo, pra mim é um exemplo de atleta. Não tome Dentro e a fora de última campo. temporada do Eli Manning Ah, como a história dele. Ele pode não ter sido um quarterback exímio, mas, o cara, mais preciso de todos. todos, com números maravilhosos, mas, cara, procura saber como é que as coisas aconteceram, o tipo de atleta que ele foi.
E merece, né? Merece, nesse contexto. É engraçado porque tem uma frase de alguém, agora eu não lembro, comentando que não tem como você passar pela história da NFL sem você falar de Eli Manning, porque ele tirou 2 títulos do Brady. É. Dos Brady. Eu sempre falo do Brady. Brady. Mas tirou foi do dos Brady, no Patriots, Belichick, entendeu? do Tirou 2 Brady. títulos dos Patriots. Foi. Então, assim, não tem como não falar dele. Então, é uma família absurdamente A família Manning é... gigantesca. Uhum. E esse cara é Hall da Fama. Não sei se é First Ballot, Talvez não sei, talvez não. mas ele é Hall da Fama, acho que indiscutível. E, bom, baseado nisso, é minha sugestão, e baseado também na família desse cara, que a família Manning representa, a minha dica é, talvez você que é do esporte já tenha visto, se você não viu, veja. Eu, por exemplo, sozinho já vi umas 4, 5 vezes, com a Dona Onça já vi mais umas 2, 3. Então, assim, The Book of Manning é um documentário sobre os Mannings, é muito bacana, contando do pai do Art, aí o Art, aí os 3 filhos, e é maravilhoso. É muito bom, é maravilhoso, recomendo a todos verem. Pra mim é um dos melhores documentários que tem assim, esportivos de uma família. E é isso, os Mannings são gigantescos e o peitão tá na parede do quarto aqui. Ele, cara... Quem não gosta do Peyton Manning, né? Cara... Ele sim, né? O quarterback. Independente do time que ele jogou, monstro. Gigante. E a minha, cara, é mais pra tentar colaborar com a sua, assim. Se você gosta de esporte americano, tenta buscar fontes históricas das suas equipes. É o que a gente preza também no Tailgate, é falar de história, é dar contexto, é falar da importância que tem o esporte e falar de importância na sociedade como uma ferramenta de evolução do ser humano. Contar a história, né? Então a gente olha pra história pra vislumbrar o futuro. Isso tem a ver com a nossa forma de enxergar as coisas. Olhar pros Mannings, e eu tô falando isso justamente porque eu comecei a gostar de futebol americano e quando eu escolhi um time, eu assistia jogos do Art Manning, porque é o que eu conseguia achar na internet às vezes pra baixar, talvez por servidor que eu usava pra baixar, e aí de uma forma corsária. Então é histórico, e aí com isso você vai entendendo melhor como as coisas acontecem. E eu acho que é mais pra colaborar com a sua ideia, que foi maravilhosa, de trazer essa dica que The Book of Manning é espetacular. É uma família riquíssima no esporte, tem uma história extremamente longeva. E só pra colaborar mesmo. Então tente tirar algumas horas no seu dia pra ver a história do esporte. Acho que o Mancha faz muito bem isso, né, com o que ele tem lá de viajando pra contar sobre a história do futebol americano, como ele surgiu. E não é só isso, né? Dá uma olhada no seu time aí, vê como é que ele surgiu, se ele tá na mesma cidade desde então, os grandes jogadores que surgiram, que acho que isso enriquece muito a sua experiência com o esporte. E isso vai começar, eu acho que Book of Manning você vai ter sentir a necessidade de fazer isso. Então a minha dica é essa. E é isso. Aproveita então o Super Bowl aí no domingão, reúna a galera, veja os Chiefs de volta ao Super Bowl desde... Bom, eles não voltavam ao Super Bowl desde 1969, Super Bowl 4. E os 49ers Que com eles a última foram vitória em campeões. 95, né? Exatamente. A última vitória de São Francisco em 95 Sim. e a última aparição em 2013, o Super Bowl 2013, temporada 2012, etc. Isso aí. Então assim, aproveitem. Dodô, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. E até a próxima semana, meu querido. Meu querido, mais uma vez, obrigado. Mais um episódio vencido. Por favor, sigam o nosso conselho. Bebam água. Beba cerveja porque também tem água. É isso, valeu, Dodô. Abraço. Assim como em muitos jogos na NBA essa semana, primeiro 24 segundos de pausa, e agora, mais 8 segundos. Para quem não entendeu, essas foram os números que Kobe vestiu em toda a sua carreira. Bom, eu, que recebo o nome de 2 lendas do basquetebol brasileiro, não poderia ficar sem homenagear o primeiro astro dessa NBA global. Primeiramente, em nome de toda a família Tailgate Zone, meus sentimentos à família Bryant, e também às outras famílias que estavam no acidente. Muita força e muita paz a vocês. Por fim, Kobe gostava muito de escrever, gostava de contar histórias, então vamos fechar esse podcast com a última história que contou publicamente, e que ganhou Oscar, a da sua aposentadoria.
Senhoras e senhores, com vocês o poema de Dear Basketball. Querido basquete, desde o momento em que comecei a enrolar as meias do meu pai e fazer arremessos imaginários, arremessos para ganhar jogos, no Great Western Forum, sabia que uma coisa era verdadeira. Apaixonei-me por você. Um amor tão profundo que te dei tudo, da minha mente e corpo, até meu espírito e alma. Como um rapaz de 6 anos, profundamente apaixonado por você, nunca vi o fim do túnel. Só me via, saindo de um. E então corri. Corri para cima e para baixo em cada campo, atrás de cada bola perdida, por você. Você me pediu a minha energia, eu te dei o meu coração. Porque o retorno era muito mais. Joguei através do suor e da dor, não porque o desafio me chamava, mas porque você me chamava. Fiz tudo por você, porque é o que se faz, quando alguém te faz sentir tão vivo, como me fez sentir. Você deu a um garoto de 6 anos de idade, o seu sonho Laker, e sempre vou te amar por isso, mas não te posso amar tão obsessivamente por muito mais tempo. Esta temporada é tudo, o que sobrou para eu te dar. O meu coração pode aguentar as palpitações, a minha mente pode lidar com a rotina, mas o meu corpo sabe que é tempo de dizer adeus. E está tudo bem. Estou pronto para te deixar ir. Quero que saibas agora, para que possamos juntos saborear cada momento que nos resta. O bom e o mal. Demos um ao outro tudo o que tínhamos. E sabemos os dois, não importa o que eu fizer depois, que serei sempre aquele garoto com as meias enroladas, lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio, bola nas minhas mãos. 5, 4, 3, 2, 1, te amarei para sempre, Kobe.